Olá pessoal, Oswaldo da Futura Engenharia. Estamos aqui no segundo episódio da série de podcasts da Futura e hoje tem uma convidada muito especial, que é uma ótima profissional, a minha amiga e minha cliente. Apresento a vocês a Marcela Rossi. Obrigado pela presença. E foi um prazer tê-la aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. Oi, pessoal. Fiquei super lisonjeada com o convite. É um prazer estar aqui. Tô meio ansiosa, meio nervosa, Normal, mas aqui vamos. normal. Na verdade, vai ser um papo, né? Um bate-papo. É assim Beleza. que a gente vai fluindo as coisas e vai dar tudo certo. Tá bom. Eu queria saber primeiro, você se apresentar, quem é a Marcela Rossi, quantos anos você tem, onde você se formou. Legal. Enfim, fala um pouquinho da sua vida. Bom, sou a Marcela, tenho 34 anos. Me formei, esse ano faz 11 anos que eu me formei, fiz PUC em Campinas, arquitetura e urbanismo. Depois de lá, eu fui fazer uma especialização fora do país, então eu fiz um curso de interiores em Londres, fiquei uma temporada por lá. Foi ali que despertou minha paixão pela parte de interiores, que a gente não vê tanto isso na faculdade de arquitetura, né? Depois, quando voltei, comecei a fazer uma pós-graduação também em interiores. Preciso terminar. A vida foi acontecendo, o escritório foi dando muito certo, então eu vi que não era o momento, mas quero voltar a esse curso. Foi muito rico, assim, tudo que eu aprendi. E é isso, estamos aí na luta do dia a dia. Sou filha de arquiteta, então eu sempre falo que eu acho que não ia ter outro caminho para mim, foi muito natural. Eu sempre brinco que a minha mãe, quando eu era criança, ao invés de me dar brinquedos, ela me dava Casa Cláudia, Casa Vogue. Vai lá, filha, vai lá ver... Ai, tinha uma outra de jardim, não lembro. Casa agora. e Jardim. Casa e Jardim. Então, eu vivia folheando isso. As minhas amiguinhas faziam aula de balé, aula de natação. Eu fazia aula de desenho. Então, eu acho que, não sei, eu nasci nesse meio e não conseguiria ir para outra área. Uma área que me encanta. E o escritório, o Estúdio 41, que é o seu escritório, quanto tempo ele está? Acho que em fevereiro de 2018 que ele nasceu. Eu dei uma pesquisada um pouquinho na vida do seu escritório. Foi em 2018 que eu abri o escritório nesse formato, porque logo que eu me formei, quando eu estava na faculdade ainda, eu já fazia estágio com a minha mãe. Então, desde o último ano eu já estagiava com ela, tive outras experiências enquanto estava na faculdade em Campinas, mas depois já comecei a trabalhar com ela. Até quando eu fui para fora para fazer o curso em Londres, eu continuei fazendo alguns trabalhos para ela à distância, né? Porque hoje a gente tem essa facilidade, consegue fazer as coisas de qualquer lugar. E aí, quando eu voltei, comecei, de fato, a trabalhar com ela, mas depois de um tempo a gente sentiu a necessidade de cada uma ter o seu espaço, porque eu estava naquela época num momento muito diferente dela na carreira. Sim. Ela já estava, assim, um pouco mais seletiva com o que ela gostaria de fazer, são muitos anos de carreira, e eu tava assim, surgiu um banheirinho ali, né, Conchinchina, bora fazer, né, porque você tem que criar seu nome. Então, a gente estava divergindo um pouco nessa ideia do que fazer dentro do escritório. A gente achou que ia ser mais saudável para as duas, cada uma... Expectativas diferentes, Exato, né? E isso é muito importante, né? A expectativa ela tem que estar muito alinhada quando você tem uma sociedade. Mas é uma decisão difícil, né? Você Foi sempre bem a vida sofrido. toda com a sua mãe, fala assim, agora eu vou me desvincular, eu vou trilhar o meu caminho, vou deixar, né, a barra da saia dela, né? Foi bem sofrido, foi difícil a decisão, mas foi muito bom para as duas. Só que sempre que eu preciso, mãe, me dá uma ajuda. Sempre. E é muito legal, porque ela gosta, não é que gosta muito mais, mas ela tem uma facilidade muito grande com os projetos de arquitetura. E eu já tenho uma facilidade muito grande com os projetos de interiores. Sim. Então, a gente sempre troca figurinhas. Que legal. Olha, quero sua opinião, o que você acha? Uma manda coisa para outra, a gente vai se ajudando, mas de uma maneira muito mais leve agora, com cada uma no seu espaço. E por que Estúdio 41? Conta pra mim. Então, quando eu era bem novinha, meus pais ainda eram casados, eles são separados há muitos anos, nós morávamos num apartamento, que era o apartamento número 41. Que legal. E aí, quando eu virei adulta, meu pai me deu esse apartamento. Sei. Né? Meu pai é muito especial. Ele me deu o apartamento e quando eu voltei de Londres, eu já tinha morado fora em Campinas, só passava os finais de semana em Piracicaba, já tinha morado em outro país. Então, para mim, foi um pouco difícil também voltar para casa da mãe, porque eu já tinha tido uma liberdade um pouco maior. Então, eu voltei e falei, eu acho que eu quero morar sozinha.
E aí meu pai falou assim, filha, pega o apartamento então e vai morar lá, acho que vai ser legal para você, até para você continuar assim, com essa independência que você já tem. E aí, na época, ele falou assim, mas eu acho que você deveria fazer uma reforma, porque era muito antigo, né? Eu falei assim, legal, acho que também vai ser uma boa oportunidade de eu começar o meu nome de alguma forma, porque até então tudo que eu tinha participado era de outros arquitetos, Sim. ou dos projetos que eu participei em Campinas, nos estágios anteriores, ou da minha própria mãe, porque Sim. eu respondia Nenhum a com a sua ela. assinatura ainda, Não tinha né? minha assinatura, eu fazia parte da equipe. E aí eu falei, bom, então tá, vou fazer um projeto diferente que chame a atenção, porque eu quero usar isso como portfólio. Então eu fiz o projeto, isso foi em 2015. E aí, na época, o pessoal ainda não usava tanto o Instagram como uma ferramenta de divulgação para esse tipo de trabalho, de arquitetura, de projeto, de reforma. E eu comecei a postar algumas coisas, de fato fiz um projeto que chamasse atenção. Eu nunca fui fã de cor-de-rosa, nunca fui. Mas eu falei, eu preciso chamar atenção, então eu acho que eu vou fazer uma cozinha rosa, porque eu nunca vi. Ah, eu acho que eu vou pintar a porta de entrada de rosa, porque isso vai se destacar. E, de fato, chamou Aconteceu. muito atenção. E você pintou a porta de rosa. Pintei a porta de rosa. Fui de andar em andar para ver se eu podia mudar o padrão do prédio. E como era um apartamento muito antigo, cada porta era de uma cor. Sei. Então, eu fui com a cara e com a coragem, pintei de rosa. Deu super certo. E, na época, eu postava algumas coisas no meu perfil pessoal. Ah, reforma do AP41. E uma grande amiga da faculdade falou, Má, você está fazendo um conteúdo tão legal, por que você não faz um Instagram da reforma do apartamento? Porque naquele momento existiam alguns Instagrams que falavam sobre reforma, mas era assim, sei lá, 5, 6 Instagrams famosos que falavam sobre isso. Eu falei, vou tentar. E aí eu criei o Instagram do Apartamento 41 e foi uma virada de chave, assim, me fez subir alguns degraus na minha carreira muito rápido. Que legal. E começou a me trazer grandes oportunidades. Por conta da obra do seu Do apartamento. meu apartamento, que era o apartamento 41. E aí, quando eu decidi desvincular o escritório, eu e minha mãe decidimos juntas, né? Cada uma seguir um caminho. Eu falei, tá, agora eu preciso de um nome. Só que todo mundo me conhece como Marcela, do apartamento 41. E aí, eu acho que esse número é muito forte na minha vida, o 41. Então, eu falei, acho que eu vou para Estúdio 41. E assim ficou. E foi muito legal, Que assim. história bacana. Que história Foi bacana. bem massa. E diga uma coisa para mim, quando você resolveu, né, montar o seu escritório, no começo provavelmente você estava sozinha, e hoje eu vejo que o seu escritório tem uma equipe muito bacana, você está super estruturada, as coisas aconteceram rapidamente para você? Olha, eu acho que foi um pouco mais rápido do que o processo natural de uma pessoa que sai da faculdade e não tem ninguém na área, como eu tinha minha mãe, ou que tem vergonha de mostrar o trabalho nas mídias, porque hoje a gente tem essa facilidade, Sim. né? Se a gente comparar os profissionais de hoje com os profissionais de 20 anos atrás, que tinham ali mais dificuldade de mostrar o trabalho, como aparecer para as pessoas, eu sinto que foi mais rápido, mas eu também sinto que eu passei por tudo o que eu precisava passar, cada Você não etapa. pulou etapa? Não, então era o banheirinho da Conchinchina, o projeto que é só um painel de TV, todo o resto o cliente já sabe o que ele quer, então foi gradual, assim. E por alguns anos eu falava, nossa, eu fiz arquitetura, eu fiz o curso de interiores, eu amo interiores, mas eu só faço apartamento. O que está faltando para eu conseguir entrar no arquitetônico? Então, eu sofri um pouco com isso, porque eu via alguns colegas da área que regulavam com a minha faixa etária, que faziam muitas residências. Só que eu acabei nichando um pouco o meu público no início da carreira por conta do apartamento 41. Então, você sabe que, inclusive, isso que você está dizendo é um exemplo real do que aconteceu com um cliente nosso, comum, que ele me fez esse comentário. Ele falou assim, não vou falar o nome, mas ele falou assim, eu contratei fulano para fazer o projeto de arquitetura e a Marcela Rossi para fazer interiores. Quer dizer, você, de uma certa forma, vem com um know-how grande de interiores e está marcada por isso, né? Sim, eu acho ótimo, porque eu gosto muito. Mas em um determinado momento da carreira, eu falava, nossa, será que eu só vou trabalhar nesse nicho, nessa área, que eu não vou conseguir uma oportunidade de projetar
a arquitetura, porque são 5 anos de faculdade, né? E você sai de lá com muitos sonhos, muitas idealizações. E são coisas diferentes, né? O projeto inicial de uma residência ou de um escritório e o projeto de interiores, apesar de andarem juntos, são coisas distintas, né? Sim, e hoje eu posso falar com propriedade, cada um tem uma opinião, não é mesmo? Lógico. Mas eu acho interiores muito mais difícil. Ah, eu também acho. É muita É coisa. muito detalhe. É muito detalhe. São muitas decisões, uma atrelada à outra. Então, hoje eu vejo que eu já fazia uma coisa muito difícil e Passou fazia a fazer a outra agora, né? Exato. Nos últimos anos, eu consegui entrar nessa outra área da arquitetura e aí eu me senti mais realizada. Falei, ai, tá, consegui, ok, agora vamos. Mas, enfim, perdi o fio da meada. Não, a pergunta era assim, como é a Marcela empresária agora com uma equipe estruturada? Como foi, né? Como é que você cuida disso, né? Do seu negócio Estúdio 41? Como é que você cuida dele como empresária, não como arquiteta agora? Conforme foi crescendo o volume de projetos, eu fui sentindo a necessidade, então, né, de ir estruturando a equipe, tendo mais pessoas para me ajudar. Acho que foi até esse o gancho do início do assunto. Mas a parte de empresária, a gente não aprende isso na faculdade. Não. É muito difícil. É muito difícil. Arquitetura é um curso maravilhoso, mas ele não nos prepara. Quanto você vai cobrar de um projeto? Como você deve cobrar? Como você gerencia uma equipe? Como você gerencia um projeto? Porque a gente não aprende isso. Então, tem sido, né? Porque a cada dia a gente aprende alguma coisa. Basta querermos. Sim. A cada dia a gente vai lapidando todos esses processos e entendendo melhor o que eu posso fazer para gerir melhor a minha equipe, o que eu posso fazer para entregar um detalhamento melhor, ou um projeto melhor, ou prestar um atendimento, um serviço com mais qualidade. Tem sido na base dos erros e dos acertos, eu acho que isso é natural de todo mundo, claro. E de querer também, né, de crescer, de entender, de buscar mais ferramentas. Eu faço muitos cursos, cursos livres de gerenciamento, de gestão, inclusive focados para escritórios de arquitetura, e isso tem me dado uma base muito maior, assim. Uma coisa também que, na última conversa que eu tive com a Dani aqui, ela me confessou, eu acho que deve ter acontecido com você, vocês criaram um grupo das amigas arquitetas, né? Você, a Dani, a Carla, a Isadora, e vocês, segundo ela, e eu acredito nisso, vocês trocam muitas experiências, conversam muito, eu acho isso muito bacana, inclusive, porque não é normal na nossa vida profissional você ter do seu lado pessoas que são teoricamente seus concorrentes, né? Sim. E vocês trocarem muita experiência e uma acabar ajudando a outra nesse aspecto de desenvolvimento, né? A gente formou um grupinho assim muito muito rico nesse sentido, de uma amizade genuína, verdadeira e de querer se ajudar, né? Hoje eu vejo que você quer ver o outro bem, mas nunca melhor que você, né? O ser humano tem muito disso. Tem. Mas a gente se conectou de uma forma, acho que são pessoas que não têm isso, que não têm essa visão de, eu tô bem, mas não tô melhor, fulano tá melhor que eu, então não tá legal. Não, a gente olha uma para outra e quer que todo mundo esteja bem. Eu acho muito bacana isso. Isso é muito legal, isso é muito rico para todas nós e para quem está ao redor, porque as pessoas sentem que é genuíno. Então, a gente percebe que até outras pessoas que não fazem parte do nosso grupinho, às vezes mandam mensagem. Isso também o Instagram abriu um leque muito legal, trouxe um espaço legal de troca. Ai, Má, eu tô com um projeto assim, assim, assado. Você já fez? Ou você conhece tal fornecedor? Ou, você já fez projeto em São Paulo? Qual que é a faixa de valores que a gente pode trabalhar lá? Então, a gente vai realmente conversando e agregando um na vida do outro. Sim. E também, assim, vocês 4 têm perfis diferentes, né? Uma um pouquinho mais experiente, a outra um pouquinho mais jovem, uma atua numa área um pouco mais focada, a outra não. Então, eu acho que isso é bem bacana, né? Essa troca é muito rica, né? Porque são olhares diferentes. Então, às vezes, você acha que aquela situação... Isso acontece muito no nosso grupinho. Tal situação é o fim do mundo. Meu Deus, aconteceu isso. Como eu vou lidar com isso? E aí vem a outra. Mas isso já aconteceu comigo. Por que você não faz assim? Pois é. Quando isso aconteceu, eu fiz tal coisa.
E aí você fala, nossa, você respira, né? Aliviado. Ah, nossa, eu não estava conseguindo enxergar isso, mas de fato posso ir para esse caminho. E aí, às vezes, seja alguma situação de trabalho, de obra, que a gente sabe que o papel aceita tudo, mas a obra não é bem assim. Não é bem assim. Ou seja, alguma situação trivial de como lidar com um cliente em alguma situação específica. Às vezes você acha que aquilo é o fim do mundo, ou que, nossa, eu sou uma péssima arquiteta, como eu não previ tal coisa? E aí você escuta de uma pessoa que está do seu lado, que você sabe que quer o seu bem, que já passou por aquilo e que ela saiu daquela situação dessa forma, é muito legal. É muito rico. É muito legal. muito e eu entendo que somos arquitetas, que oferecemos, teoricamente, o mesmo serviço, o mesmo produto final, que seria, sei lá, um projeto. Mas eu não consigo enxergar elas como minhas concorrentes. E honestamente, e nem querendo ser politicamente correta nem nada disso, eu não enxergo os outros arquitetos como concorrentes. Porque eu penso assim, eu emano para o mundo que eu gostaria que os clientes que viessem contratar a Marcela se identifiquem comigo. Isso é o que eu busco, que eles se identifiquem comigo e com o meu trabalho. Ah, o da fulana é mais barato ou é mais caro? Não, eu quero fazer com a Marcela, porque eu vi tal projeto, porque eu vi tal coisa, porque um colega me indicou e gostou do atendimento, ou enfim, se identifique com aquilo que a gente traz. E a pessoa que vai se identificar comigo, não necessariamente vai se identificar com a Isa. E a pessoa que vai se identificar com a Isa, porque gosta do perfil de projeto dela, porque gosta do jeito com que ela fala, já viu alguma coisa que ela tenha feito, enfim, busca uma arquiteta com o perfil da Isa. Então, eu acho que o que é para ser de cada um vai ser independente. Então, eu não vejo muito como Você essa sabe concorrência. que a Dani também confessou exatamente essa particularidade, que assim, ela falou que tem que ser do meu escritório, vai ser do meu escritório, que não tem que ser, estou muito feliz, segue a vida, o negócio funciona assim. Exato. E eu acho que quando você está nessa frequência, vibrando dessa forma... As coisas acontecem. As coisas acontecem. Você E consegue é muito mais enxergar seus traços dos seus projetos? Você consegue enxergar uma identidade da Marcela Rossi em todos os seus projetos? Em todos não, porque às vezes você faz um projeto e o cliente muda, né? Ele não está disposto. Aí é essa questão, né? Quando o cliente não se identifica tanto com o seu perfil projetual, que às vezes acontece. Sim. E aí ele acaba descaracterizando o projeto que você propôs, aí você não enxerga essa assinatura. Mas na grande maioria eu consigo enxergar e é muito legal Daí isso. traz aquilo que você falou, a pessoa vem até você por conta de gostar da sua forma de projetar, de criar. Exato, isso é muito legal, porque a hora que você vê que o projeto saiu realmente de acordo com o que estava idealizado, é uma satisfação tão grande. Sim. E nós tivemos essa experiência, por exemplo, no projeto da Natália e da Mariana, Sim. Que foi um projeto muito rico para mim, uma foi. experiência maravilhosa e que me trouxe muitos frutos profissionais e até pessoais, de realização mesmo. Era muito legal. Foi Casa Vogue, né? Foi Casa Vogue What? e ninguém sabe, mas vou contar. Conte aqui para nós. Não sei, quando eu for mostrar esse podcast para minha mãe e para o meu pai, talvez eu pule essa parte. Mas a gente vai sair numa publicação no livro Oca com esse projeto. Verdade. Nossa, parabéns. Olha, até arrepia. Mas eu também fiquei, porque eu participei dele, né? Diretamente, né? Tô te contando agora. Mas realmente a casa ficou maravilhosa. O meu plano era, quando o livro fosse publicado, chegar com uma edição, sei lá, um livro para você, um para as clientes, um para o meu pai, um para minha mãe. Mas agora eu contei para todo mundo aqui. Só que eu já tô guardando esse segredo faz tempo, então, enfim. Mas você sabe que eu acho também que isso é muito de fluir aquela essência boa de todo mundo, né? Porque as meninas são maravilhosas. Muito queridas. A gente fez uma obra assim, até depois, né, quando a gente foi entregar a casa para elas, eu e o Silvano, a gente foi entregar a casa. As duas choraram, abraçaram a gente. Quer dizer, sabe quando tudo dá certo? Porque os fluidos são ótimos, então a coisa acontece mesmo. Não tem preço, né? Não tem. E ali foi uma situação assim, de olhar o projeto, todas as imagens, e olhar a vida real e falar assim, meu Deus, tá igualzinho, que delícia. Não tem preço, é muito gostoso. É verdade, e você conseguir fazer tudo aquilo que você pensou acontecer. Exato.
Exato. Né? Então, acho que foi bem E vocês tirarem aquilo do papel, né? Porque, é. como eu disse, o papel é uma coisa, a vida real é outra. Exatamente. Então, é muito legal, é fantástico. E agora me conta assim, depois que você saiu do interiores, assim, saiu não, né? Que você não saiu, mas assim, que você resolveu falar assim, bom, agora eu vou começar a investir no projeto de arquitetura mesmo. Sim. E hoje vejo que você tem um campo muito amplo nisso, já tenho vários projetos que eu estou fazendo seus, várias casas, graças a Deus. Amém, Senhor. Nem. E como que foi para você essa nova perspectiva de poder trabalhar numa área assim um pouquinho maior do que só interiores? Foi muito legal, tem sido muito legal. No começo eu apanhei um pouco, porque quando você tem interiores, você tem uma tela em branco, mas você tem limites. E quando você tem um terreno, você vai criar os limites. Então, foi desafiador, assim, mas tem sido muito gostoso. Muito gostoso. E aí, eu também vi que não era um bicho de 7 cabeças. Porque, realmente, a parte de interiores, ela acaba demandando um pouco mais. Mas depois que você pega o jeito do arquitetônico, de como demonstrar aquilo para o cliente, se você vai mostrar primeiro uma planta ou primeiro um 3D daquela carcaça da casa, qual é o fluxo correto para que o cliente entenda. Depois que você pega esse jeito, as coisas fluem muito bem. E tem outra questão também, né? Conforme você vai fazendo... Aqui em Piracicaba, a gente tem muitos condomínios, né? Sim. Nós somos muito privilegiados com Sim, esse é verdade, campo. Porque é tem verdade. cidades que não tem tanto condomínio disponível ou tanta área para construção. Sim. Então, depois que você faz 1, 2, 3 projetos no mesmo condomínio, você já vai ficando mais craque com relação às normas daquele condomínio. Então, as coisas também fluem mais rápido. Você vai pegando mais envergadura, vai ficando mais forte para poder entender o que o cliente quer, onde são os pontos, né? Imagino que seja isso. Com certeza, né? Também. Exato. E assim, uma pergunta também assim, agora você está fazendo a sua casa, né? Você fez o projeto da sua casa e fez o projeto da casa da sua irmã. E eu, graças a Deus, amém, estou fazendo as duas obras. Como por enquanto, que ainda não estão prontas, foi a Marcela antes da construção e agora durante a construção? Como que a Marcela... O que a Marcela trouxe para o escritório dela de rico nas experiências que ela tem passado nessas duas aventuras, porque são obras diferentes de um cliente convencional. Não, né? totalmente. Primeiro, eu quero te fazer uma pergunta. Você não tem vontade de me demitir como cliente? Não! Muito ao contrário, muito ao contrário. Às vezes eu falo, o Oswaldo vai me matar. Não. Mas toda vez que eu falo alguma coisa, você fala, sempre tão atencioso e carinhoso, com todos os porque detalhes, sabe que eu vi, dá um acalento. Porque assim, ó, na verdade, o meu papel lá na ponta é esse mesmo, né? Não existe obra que não tenha problema. Todas elas vão ter problemas diferentes, mas todas elas vão ter. Agora, assim, eu acho que o que eu gosto muito é de contribuir para que o trabalho de vocês enriqueça. Sim. Que eu recebo muita ligação lá do seu escritório, do escritório da Dani. Oswaldo, estou com um pepino aqui de um cliente que não tem nada a ver comigo, às vezes. Me ajuda, como é que eu faço isso? Isso para mim é maravilhoso. Trocar essas figurinhas é eu muito válido, Eu gosto demais de né? fazer isso. Então, assim, eu queria escutar de você, porque assim, o que acontece? A pergunta que eu fiz para a Dani também. Quando você entrega um projeto para um cliente, você entrega, o cliente aprova, assina o documento lá, você entrega o pacote de projetos e tá ok. Vai me procurar se um dia der algum problema. Exato. Ou não. Na sua casa, por exemplo, ou na casa da sua irmã, o projeto assim, vai sendo construído aos poucos, né? E é uma coisa diferente, por exemplo, de um cliente convencional. Como você está lidando com isso? Olha... Tá quase acabando, então eu tô assim, ufa, que bom que tá quase acabando. Que assim, eu acho que eu coloquei uma pressão em cima desse projeto, para mim mesma, muito Na sua casa? grande. Que eu queria que fosse um portfólio novamente, que eu queria que pudesse mostrar uma Marcela mais amadurecida do que a que fez o apartamento há 10 anos atrás. Você está conseguindo, com certeza, isso. Eu enxergo certeza, isso, com mas certeza. essa pressão que eu coloquei foi muito difícil, porque eu projetava, eu falava, não tá bom, mas tem que ficar maravilhoso. Então, isso foi difícil. E com o cliente, a gente não sente isso. O cliente, ele dá o caminho, ele fala o que ele gosta e o que ele não gosta. Sim. E se você me perguntar, Má, qual é o estilo arquitetônico que você gosta?
eu não vou saber te responder, porque eu adoro coisa rústica, eu adoro modernismo, eu adoro brutalismo, eu amo neoclássico. Como que você vai falar com uma pessoa dessa que gosta de tudo? Isso é ótimo, isso é Isso ótimo. é ótimo, mas na hora de você imprimir isso no seu próprio projeto, tá, qual caminho eu vou seguir? Então, essa pressão que eu coloquei de ser um projeto diferente, de ter um estilo muito diferente de tudo que eu já tinha feito até então, do que eu estava ali habituada a ver os clientes pedindo, foi um pouco complicado. Você não acha que essa cobrança sobre você como cliente, ela é demais, por exemplo? Você não deveria tratar disso de uma forma mais leve. Mais leve, para você poder curtir um pouquinho mais isso, tudo que está acontecendo? Agora, do meio pro final, Foi assim. foi assim. Eu falei, ai, tá tudo bem, eu fiz o melhor que eu podia. Porque a sua casa está ficando maravilhosa. Tá, e não tem uma pessoa que não fale isso. Meu e Deus não, do céu. E assim, é muito bom de ouvir. Mas do meio pro final, do meio para agora, eu tenho conseguido levar com mais leveza. Porque realmente eu fiz tudo que eu podia estudar. Porque a gente vive estudando, né? A gente não para. Todos os dias. Tudo que eu podia estudar para que esse projeto fosse o melhor, o possível, eu fiz. Todos os profissionais que eu podia agregar para que essa obra ficasse impecável, eu agreguei. Então, depois que eu consegui respirar um pouco, sabe? E algumas decisões que eu não conseguia tomar e que eu consegui tomar ao longo da obra, eu vi que eu amarrei de formas interessantes, aí eu estou conseguindo curtir um pouco mais, assim, essa parte de obra mesmo. Mas é complicado, porque, por exemplo, o meu projeto, eu não fui contratada para fazer. Sim. Então, ele demanda meu tempo, minha atenção, o tempo e a atenção da minha equipe, mas não está gerando renda. Resultado. Não está gerando Resultado renda, financeiro, né? Então, eu tenho que fazer conforme eu posso. Sim. Porque eu não posso parar toda a minha equipe e desprender horas que eu estaria trabalhando para um cliente que está me pagando para eu resolver algumas coisas. Então, isso é um desafio, às vezes, dentro do escritório. E com a minha irmã também, né? Michele, esse projeto 0800 aqui vai sair bem caro para você, viu? Mas para ela você pode cobrar. Vou dar umas voltas no seu closet, uns churrascos. Brincadeira. Mas então, assim, como a gente vai andando conforme o projeto, vai andando com algumas questões de detalhamento, por serem projetos feitos internamente, Sim. realmente, não serem contratos, às vezes isso é um desafio. Mas, enfim, tô ficando bem feliz, bem satisfeita com o resultado, acho que vão ficar... E o legal é que são obras totalmente diferentes, né? Totalmente. Totalmente diferentes. E teve outra coisa também, tanto meu marido, o Thiago, quanto a minha irmã e meu cunhado, eles confiaram muito em tudo que eu trouxe para eles, todas as ideias. Ao mesmo tempo que, às vezes, é um pouco desafiador, porque quando o cliente ele te dá limite, você entende até onde você vai. Agora, quando o cliente confia totalmente, você fala, meu Deus, mas Tem o lado aquilo bom e o aqui... lado ruim, né? Porque às vezes você fica em dúvida também, né? É. Eu fui fazer a compra dos metais da minha irmã. Eu falei, Mi, você não quer ir junto? Ah, não, pode escolher tudo. Olha só. Que cliente que fala isso pra gente? Ninguém fala. Então, às vezes você se sente tão solto que você fala, meu Deus, e agora? Mas tem sido muito legal, Que muito bom. legal. Eu acho só, né, trabalhando contigo lá nesses dois projetos, que você devia pegar mais leve com você. Entendeu? Não se cobrar tanto. Às vezes eu percebo, até falo com o Silvano, eu acho que a Marcela faz tanta pressão nela mesma que ela acaba entrando em parafuso, porque é muita coisa para resolver, muita coisa para decidir. Às vezes você olha numa parede e fala, puxa, eu não gostei. Então eu vou ter que mexer. Infelizmente eu vou ter que mexer porque eu não gostei, não ficou com a minha cara. Então tem que fazer isso mesmo. Não tem jeito. Não tem jeito. É que eu tenho muito esse perfil de cobrança mesmo, em tudo na minha vida. Eu acho que é um pouco do meu signo, não sei, do meu perfil mesmo. Eu preciso fazer o melhor que eu posso, sempre. Se eu estou entregando mediano, eu não estou feliz. Se eu percebo que o cliente não está feliz, o que eu tenho que fazer para melhorar, para que ele tenha uma experiência positiva? Isso é muito bom, mas tem que ter equilíbrio. Então, era esse o insight que eu queria comentar contigo. O que da experiência desse projeto da sua casa vai trazer de rico para o seu escritório? Pra você chegar nos próximos projetos, do Oswaldo, do João, do Pedro, e dizer assim, ó, isso aqui eu não posso colocar no papel porque não faz sentido. Exato. Eu e a Dani, a gente teve essa conversa. Vocês tiveram essa conversa? Nós passamos o final de semana juntas, esse final de semana que passou, eu, ela, a Carla e a Isa. E aí a gente teve essa conversa, que nós nos sentimos outras pessoas depois do nosso projeto. E isso é muito verdade.
como eu já falei algumas vezes, o 3D, o papel, ele aceita tudo. E aí você vai na criação e vai trazendo tudo que você acha de mais incrível. Mas espera, será que não tem coisas incríveis que tenham um custo-benefício melhor para a obra no geral, num contexto geral? Então, eu, pelo menos, passei a entender um pouco melhor o custo final de cada decisão. Porque quando você faz o projeto, eu não gerencio obra. Temos vocês maravilhosos para fazer isso. Então, eu não tenho essa métrica de quanto cada cliente gastou, quanto cada coisa custou. Eu entendo, claro, o mínimo necessário de cada custo, porque às vezes a gente recebe um orçamento, às vezes a gente precisa explicar para o cliente, mas a planilha geral, total, final, nem sempre a gente tem acesso, né? Às vezes o fornecedor é um fornecedor do cliente, eu não sei quanto custou. E agora eu consegui ver essa planilha de início, meio e até o final, enfim, de todos os tipos de serviço, todos os tipos de produto, e aí você começa a entender, tá, nossa, aqui eu trabalhei com material dessa forma, mas se eu tivesse trabalhado desse outro jeito, eu ia reduzir o custo disso, e o resultado não ia ser igual, mas ia ser tão maravilhoso quanto. E muito mais próximo do que o cliente pode, né? Exato, porque é frustrante, Sim. né, para o cliente, até para nós, assim. Acho até ruim, porque, por exemplo, de repente, sei lá, você especifica um revestimento na fachada lá que custa X. Aí o cliente fala assim, puxa, eu não vou pôr esse porque eu não consigo pagar. Eu vou pôr um outro, ele toma a decisão, acaba prejudicando o seu projeto. Exatamente. Então, esse olhar mais crítico para o custo das coisas, entender o custo das coisas, porque não é só o material, é o material, mas tá, esse material vai precisar de uma mão de obra especializada. Então, essa mão de obra aqui vai custar o dobro do que se eu usar esse outro produto, que vai ficar tão bom quanto. Sim. Então, isso tem sido muito legal. Isso é legal. Por exemplo, um exemplo muito bobo. Nos últimos anos, a gente tem visto os metais coloridos nos banheiros, né? Sim. Torneiras pretas ou douradas, enfim, tudo menos o cromado. E o custo disso é muito alto. No 3D fica fantástico, fica maravilhoso. Mas e no bolso do cliente? Será que todo banheiro da casa tem que ter uma cor diferente? Ou talvez a gente possa, num lavabo, trabalhar com algo mais diferenciado, com mais presença, que tenha um valor agregado, mas nos demais trabalhar com algo cromado, que você tem inúmeras opções no mercado que são maravilhosas. É verdade. Então, eu passei a olhar isso com mais critério, que era uma coisa que antes... Claro que eu entendia que tudo tinha um custo, mas quando você sente na pele, é um pouco diferente. Outro exemplo bobo. No 3D fica maravilhoso trabalhar com fita de LED em tudo quanto é canto. Será que precisa desse tanto de LED? Qual vai ser a manutenção disso, né? No pós-obra? Será que isso não vai impactar demais no ambiente para o cliente ficar ali todo dia? Será que todo dia ele vai acender o LED da prateleira? Então, você acaba ficando um pouco mais criterioso ao projetar. E eu espero que eu consiga levar isso para os próximos projetos e até dialogar isso com os clientes. Porque, às vezes, o cliente vem com essa ideia. Eu quero o LED aqui, assim, assado. E aí você saber conduzi-lo, né? Olha, por experiência, e se a gente fizer isso apenas nesse ponto do projeto? E aqui a gente trabalha de outra forma. Então, eu acho que isso tem sido uma lição muito rica. Eu sei que você viaja muito, né? Você gosta muito de viajar, sei o Thiago. E nessas viagens, eu acompanho você, sigo você nas redes sociais, você sempre está postando alguma coisa de arquitetura, né? Um objeto, uma cadeira, uma luminária, um banheiro que você entrou no restaurante. Essas experiências têm sido muito positivas para você nesse aspecto de fazer essa analogia entre o que está acontecendo lá fora e o que você pode trazer aqui para os seus projetos. Sim, tem sido demais. Inclusive, em abril deste ano, eu fui para o Salão de Milão, na Itália, que é muito famoso, todo ano tem e é riquíssimo até para agregar os nossos projetos. E, além do salão, eu aproveitei e participei de um seminário de arquitetura com grandes nomes italianos, então me trouxe muito... Quando eu comentei que procuro sempre fazer cursos para trazer alguns insights, esse foi um dos que eu já fiz esse ano, e isso ajuda muito. Eu amo viajar, eu acho que é a única coisa que você gasta dinheiro e te deixa mais rico, porque você volta com uma bagagem... Olha que frase legal. É isso mesmo. Você volta com uma bagagem muito fantástica, né? Mas, claro, eu sempre digo, você tem que querer absorver as coisas, né? Não adianta, se você for daqui até a esquina sem querer absorver nada,
Você não vai absorver. É. E se você for daqui até o Japão sem querer absorver nada, você também Eu não não vai. sei se isso é uma característica de quem lida com obra, ou porque às vezes eu também vou viajar e eu, sei lá, fico num hotel, vou muito para os Estados Unidos, daí chego lá e falo, nossa, esse material é sintético, começo a ver por baixo Já da começa bancada. a passar a mão em tudo. Como será que eles prenderam essa bancada aqui? Olha lá por baixo, sabe essas coisas de... É muito legal. É. É muito legal. Então, toda vez que eu viajo, claro que tem. Quando eu fui agora para a Itália, foi a trabalho mesmo. Mas mesmo que eu viaje a lazer com meu marido, com a minha família, eu sempre busco trazer esse olhar mais refinado para os detalhes, seja num cantinho do hotel, seja na calçada, na rua, porque eu acho que isso traz repertório. É verdade. E não existe nada. É muito legal ficar passeando no Instagram, na internet, no Pinterest, ver referência. Mas você vivenciar a referência, você pôr a mão, você sentir, porque arquiteto, É engenheiro, isso. acho que vê com as mãos, né? É isso. É fantástico. Então, eu uso muito essas viagens realmente para abrir o meu olhar, refinar esse olhar e trazer o repertório. Você tem muita coisa bonita, né? Tem muita coisa bonita. E, às vezes, no nosso dia a dia, o dia a dia de quem lida com projeto, com obra, é muito puxado. A gente sabe disso, né? E você trabalha muito, porque você acorda cedo. Eu também acordo cedo, e quando às vezes eu mando uma mensagem para você, você já responde. Exato. 6 horas da manhã você já está antenada. E eu tenho tinha, porque eu estou mudando, o péssimo hábito de levar muito trabalho para casa e trabalhar no terceiro turno, porque o telefone não toca, o cliente não liga, então você, para criar, tem ali um momento de tranquilidade, mas eu estou tentando mudar isso, porque a gente também precisa cuidar da saúde, não é mesmo? Exatamente. Você tem uma casa, né? Você tem família. Exato, então... tem um marido. Tem marido. E fala assim, vamos sair desse computador. Então, a gente vai tentando melhorar, assim, esses turnos que a gente costuma prolongar. E esqueci o que eu estava falando, Oswaldo. A gente está falando de tudo. Eu quero fazer uma outra pergunta para você. Você planeja, por exemplo, você faz eu trabalhei um tempo no ramo corporativo, né? A maior parte da minha vida, a minha empresa tem 7 anos só, eu tenho 36 de formado, então a minha vida toda eu me formei na área corporativa. E lá você aprende muito a fazer planejamento estratégico, desenhar o perfil da sua empresa para os próximos 3 anos, 5 anos, 10 anos. Você pensa nisso lá no Estúdio 41? Como é que eu quero estar daqui a 3 anos com o tamanho do meu estúdio, com a minha capacidade de produção? Como é que você trata disso? Ou você não pensa nisso? Eu penso, mas eu acho que não coloco muito em prática ainda. Hoje, olhando tudo que eu construí ao longo desses anos, todos os projetos... Você acredita que eu fiz uma lista? Eu ainda não terminei ela. Mas eu tenho 11 anos de formada e eu fiz uma lista para ver quantos projetos eu já tinha feito. Tá aqui. Só para Pode consultar. Vou consultar. Quer ver? Eita, eu acho que eu não vou achar ela agora, porque você nunca acha o que você quer no momento em que você quer, né? Sempre assim com o celular. Mas se eu não me engano, eu parei no 350. Nossa! 11 anos. Jesus! Então, eu trabalho muito. Eu sou muito grata. Não existe outra palavra a não ser gratidão. Mas... isso também é competência, né? Sim, claro, né? Confiança. E desses 350, que foi onde eu parei, eu acho que se eu sentar e olhar os meus arquivos anteriores, pode ser que eu encontre mais alguns que eu não me lembrei quando eu fiz a lista. Tem projetos que o cliente me contratou para fazer o primeiro apartamento, depois voltou e me contratou para fazer a casa, depois voltou e me contratou para fazer um consultório. Então, claro que não é todo cliente que a gente fideliza, não é todo cliente que, quando finaliza, você sente que, nossa, talvez essa pessoa vá querer trabalhar comigo de novo, até porque não dá para agradar todo mundo. Sim. Mas eu acredito que a gente tem ali uma porcentagem muito grande desses clientes que gostaram, ficaram muito felizes e provavelmente vão estar conosco novamente num futuro. Enfim, quando eu fiz esse balanço de quantos projetos eu tinha feito, tudo que eu tinha realizado ao longo desses anos, eu cheguei a 2 conclusões. Uma, que eu trabalho muito. E segunda, que daqui para frente eu quero trabalhar um pouco menos. Eu quero, assim... Adoro minha equipe, adoro nossa estrutura. Não tenho pretensão de aumentar. Eu acho que ficar dessa forma, com talvez... É o seu desejo. É o meu desejo. Talvez com menos projetos, mais projetos, pensando como empresária, mais rentáveis, né? Para que
Afinal, a gente tem que pagar a conta, né? A gente Sim. lida com o sonho dos outros, claro. mas o lidar com o sonho dos outros é o nosso trabalho. Sim. Então, hoje eu projeto assim para mim e para minha empresa que eu quero ter menos clientes Com rentabilidades com melhores. rentabilidade melhor, para também ter um pouco mais de qualidade de vida e sempre poder oferecer o melhor atendimento possível para aquele cliente. Porque enquanto você tem que lidar com 10 pessoas ao mesmo tempo, é uma coisa, e você lidar com 3 é outra. Então, tem uma coisa que você falou aí que acontece com a gente também lá na Futura, né? Às vezes, o cliente, semana retrasada, por exemplo, eu recebi uma mensagem de uma amiga que disse assim, a minha tia está precisando reformar 2 banheiros do apartamento dela. E ela não queria colocar qualquer pessoa lá, porque ela é uma senhora e tal. Você pode atendê-la? Aí eu falei, eu vou. Eu fui com o Silvano e com a Joyce e com o Rafa. Fomos nós 4 lá, uma senhora, uma graça. E no fim pegamos o projeto para reformar 2 banheiros. Porque eu acho, assim, vai dar um trabalho monstro fazer isso, porque é um trabalhinho desse tamanho e provavelmente não dê zero de rendimento para nós, mas eu vou atendê-la. Porque eu acho que esse, na minha opinião, essa é a essência do começo de um bom trabalho. Sim. Porque se eu atendi um banheiro dela, com certeza vão vir outras coisas. Ou através dela, ou através de uma indicação, porque eu acho que esse é o fruto do nosso trabalho, né? A indicação de um trabalho bem feito que você tenha feito anteriormente, né? Exato, eu acho que essa é a chave, né, de um profissional de sucesso. Sim, eu também Você acho. prestar um bom serviço para que ele possa ali te indicar novamente, ou que ele queira estar com você de novo. E até nessa situação, isso já aconteceu comigo. Quando eu falei, quando eu comecei, eu fiz o banheirinho lá na Conchinchina. Pronto, Esse cliente, ele já voltou. pronto. Então, a gente tem muito isso no escritório. E eu ouço muito isso dos clientes também. Fulano fez a minha casa, agora está fazendo o meu escritório, depois fez a casa da minha mãe, e eu indiquei ela para fazer o projeto do meu tio. Exato. E é só uma cadeia que você vai construindo ao longo da sua carreira. Exato. Né? Mas eu também, nessa história de querer ser um pouco mais leve, quando já aconteceu, claro, um cliente que eu fiz um trabalho que ficou fantástico, que eu sei que o cliente adorou, mas quando teve um outro projeto, acabou seguindo uma outra linha. E tá tudo bem, porque antes eu sofria com isso. Ah, é? Antes eu sofria, nossa, o que será que eu fiz? O que será que não ficou bom? O que será que ele não gostou, não me contratou? O que será que ele não gostou? Mas, nossa, ele só elogiou. E aí eu também passei a entender um pouco melhor que é tudo energia, né? A energia flui. Sim. E às vezes é o momento de você estar com aquela pessoa e às vezes não é. Não, até porque é o que eu prezo, realmente. Eu quero ter aqui e quero ser a arquiteta da pessoa que realmente quer trabalhar comigo naquele momento. Então, eu acho que tudo isso é um exercício, né? E como que você lida com conflito com os clientes? Já teve conflito? Tipo assim, putz, eu encrenquei com aquele cliente lá e falei que eu queria rescindir o contrato ou não queria mais... Aconteceu. Já aconteceu? Assim, da energia do santo não bater, foi uma vez só, foi bem no começo da minha carreira. Eu acho que eu devia ter ali uns 3 anos de formada. Eu nem sei se eu já tinha o meu próprio escritório. Eu acho que eu trabalhava com a minha mãe, mas era um projeto que eu estava atendendo e que não deu certo. Tudo que eu fazia, nada estava atendendo a expectativa da cliente. E aí eu, de fato, cheguei para ela e falei, olha, eu acho que você não está feliz. Eu não consigo te atender melhor do que eu estou fazendo, porque esse é o meu melhor hoje. Então, vamos fazer assim? Eu vou te devolver aqui seu dinheiro e você busca uma outra pessoa. E ela ficou bem chocada na época. Não foi legal passar por isso. Eu sofri bastante até eu conseguir falar isso para ela. Eu sou uma pessoa que tenta, sabe, sempre apaziguar tudo. Mas foi uma vez. Só que eu precisava demitir aquele cliente, porque estava mexendo com a minha saúde já. E aí não dá certo. E deu certo? Vocês fizeram essa rescisão? A gente fez a rescisão, eu devolvi um dinheiro que, perante contrato, eu nem deveria ter devolvido, mas eu, sabe, consciência fez bem para você. Tranquila, me fez bem. E aí ela seguiu sozinha, nem contratou outra pessoa. E, enfim, ficou tudo muito bom no final. Porque ela até compartilhou algumas fotos e tudo mais. Mas não foi fácil tomar essa decisão e que bom que foi só essa única vez.
Ao longo da carreira, claro que às vezes a gente tem ali algum problema, algum conflito para resolver, seja em obra, não tanto com os clientes. Eu acho que eu me considero sortuda. Na maioria das vezes eu tenho uma relação muito boa com os clientes. Mas sabe que é difícil brigar com você, Mar. Nossa, é muito difícil. Você é um doce de pessoa. Eu tento. Imagine, é muito difícil. Eu já trabalhei com muita gente, tem arquitetos que são casca dura mesmo, mas com você não dá para brigar. Ai, que bom. Não, mas é que eu acho que brigando a gente não resolve nada. É assim, não, no bom sentido, né? Às vezes eu acho que eu tenho que ser um pouco mais firme, não nos nossos projetos, porque a gente trabalha muito bem junto, mas em outras situações, com outros prestadores, eu acho que eu tenho que ser um pouco mais firme. E isso me dói, porque se eu puder levar na leveza, pelo menos essa relação, quando eu não sou leve é quando eu me cobro demais, quando eu cobro a minha parte demais, aí é comigo. Sim, é. Com o outro eu tento ser o mais leve possível, porque não é fácil lidar com um projeto, são muitas pessoas, são muitos detalhes envolvidos, o seu trabalho depende do trabalho do fulano, do beltrano e do ciclano, e se eles não fizerem, você não consegue fazer o seu. Então, eu acho que se a gente puder levar na leveza, na esportiva, ótimo, maravilha. E você entender essa diferença não é de linguajar, nem de linguagem, mas entender a diferença das características de cada um. Por exemplo, você falar a língua do pedreiro, você falar a língua do pintor, do engenheiro, do cliente, do fornecedor, você entender como funciona essa cadeia toda, esse é um grande desafio nosso. Eu acho. Porque, assim, ninguém faz nada sozinho. Se você não tiver uma boa equipe, não adianta. Não adianta. Então... E ainda mais nós. Nós somos o começo, né? O começo, a gente lida ali com o papel. Se a gente não tiver uma boa equipe para cada fase da obra, a gente vai continuar sempre entregando um papel para o cliente. Sem dúvida. Então, é muito importante essa boa relação, esse diálogo. Então, eu tento muito levar tudo da melhor forma possível. Então, assim, de rescindir contrato, que eu precisei rescindir, foi uma única vez. Já tive outros clientes que rescindiram, mas ou porque vendeu o terreno, ou porque o casal se separou. A primeira vez que um casal se separou, eu fiquei, nossa, que pena. Que eu falo? Então, assim, tudo já aconteceu. Eu falo que naquele escritório acontece de um tudo, é incrível. E tem uma coisa ainda que você não fez, que você gostaria de fazer no seu escritório? Por exemplo, sei lá, gostaria de fazer um prédio corporativo, Tem alguma coisa que ainda você não conseguiu fazer? Tem. Outro dia eu fui fazer uma entrevista na Jovem Pan com o Bruno Chamochumbi, que é um grande amigo, ele me fez essa pergunta. E aí eu respondi para ele e vou falar de novo, porque é realmente algo que eu quero muito fazer, mas não sei se vai ser nessa vida. Eu adoraria projetar um museu. Um museu? E não sei se é porque eu gosto muito de viajar e eu gosto muito de museu. Eu gosto desse tipo de programa. Meu pai fala que eu sou meio nerd, mas eu gosto. Nossa, eu amo passear no museu, ficar horas lá e aquele percurso e entender como eles mudam o pano de fundo e a exposição muda completamente o ambiente. Eu acho isso fantástico. Esse é um grande sonho que eu tenho, assim. Mas eu entendo que é algo muito difícil, ainda mais para nossa realidade aqui, né? No interior. O Brasil não tem essa cultura, né? Não tem essa cultura. Infelizmente. Infelizmente. Mas isso era uma coisa que eu teria, assim, um prazer enorme. Um prazer enorme de fazer. Quem sabe? Vamos lançar a ideia. Quem sabe? Vamos falar com o seu Marcelo Rossi. Pai! Bora fazer um museu aí, quem sabe? Enfim, agora, das coisas mais palpáveis, eu acho que o meu grande sonho, alguns anos atrás, era de fato entrar no arquitetônico, que foi algo que eu consegui. E de lá para cá, no arquitetônico, a gente projetou tanto casa, quanto indústria, quanto refeitório para a indústria. Então, eu consegui ali permear um leque de diferentes áreas, então eu sou muito realizada. É que você tem que estudar tudo isso, né? Não é só pôr no papel, né? Você tem que entender como funciona para depois você Tenho que estudar tudo isso. Né? Algo também que eu acho que eu gostaria muito de fazer, que aí é um pouco mais na realidade, assim, do nosso dia a dia, eu tenho muita vontade de projetar um restaurante. Eu já fiz cafeteria, eu já fiz doceria, eu já fiz salão, mas o restaurante em si, ele completo, eu ainda não fiz. Então, acho que talvez, quem sabe no futuro não surja essa oportunidade. Vamos dar dica para alguém aqui, então, né? Vamos lá, pessoal. Vilma, e agora sim, nós já estamos terminando o nosso papo, acho que foi muito rico, só quero dizer que assim, a gente se conhece talvez há uns 3 ou 4 anos. Eu conheci seu pai há muito tempo, sua mãe também eu conheci há pouco tempo.
E a sua carreira está sendo brilhante, eu tenho acompanhado muito de perto isso, os seus projetos, eu faço alguns dos seus projetos para alguns clientes, e tenho visto quanto isso tem melhorado, assim, do ponto de vista executivo para nós lá da ponta, entender que o seu trabalho está sendo assim, está tendo um fruto muito bacana. Eu queria fazer esse depoimento para você. Que legal. Que eu acho que assim, a gente sempre precisa do feedback para poder ir melhorando, né? E o seu trabalho evoluiu demais nesse aspecto. E a gente fica muito feliz também. Eu fico muito feliz, muito obrigada. Não tem nada como ouvir isso, né? A gente vai a cada dia lapidando tudo que a gente faz. Então é muito bom ouvir. A gente vai sendo feliz assim, né? A gente vai sendo feliz porque a realização do nosso trabalho, ela é muito importante até para a nossa vida pessoal, né? Sim, e às vezes a gente tem vontade de largar tudo, né? Quando você vê que as coisas não estão caminhando. Às vezes você fala, não, acho que não é isso, acho que talvez eu tenha que buscar fazer outra coisa. E ouvir esse tipo de feedback é muito rico. E é muito sincero, é muito sincero. Realmente, o seu trabalho é elogiável mesmo. Obrigada. No outro dia, semana passada, eu estava na obra com um cliente, eu tinha acabado de voltar de férias, e aí ele também teceu um comentário assim que eu não consegui, infelizmente não, né? Eu chorei ali na obra porque eu fiquei muito emocionada de ouvir. É legal. Foi tão rico, tão gostoso. E aí, às vezes, a gente se apega a coisas tão pequenas e fala, não, acho que não é isso, acho que eu tenho que buscar outra o último coisa. trabalho que a gente terminou juntos, que foi aquele consultório, Dr. nossa, Fernando. mas ficou tão... Naquele tamanhinho, com 40 metros quadrados, ficou fantástico. Eu não vejo a hora de tirar foto. Ficou fantástico. Eu fui ver pronto, você precisa ver, ficou fantástico. Eu vou tirar foto mês que vem. Que bom. Eu queria agradecer. Foi ótimo estar com você aqui, escutar um pouquinho do seu trabalho, do seu dia a dia, da sua vida pessoal. Se você quiser deixar uma mensagem para os seus clientes, para o seu público, enfim, fica muito à vontade. Primeiro, eu queria te agradecer ao convite, a oportunidade, a parceria, a paciência e aos ensinamentos, porque eu aprendo muito com você e com toda a sua equipe. Muito obrigado. Queria te elogiar também, que esses dias eu estava conversando com um cliente nosso em comum, ele me mandou algumas fotos da obra, ele estava em reunião comigo e me mostrou algumas fotos da obra, eu quase caí da cadeira, porque eu falei, como assim está concretando a laje? A sua obra começou faz 40 dias. Ele falou assim, eu estou muito satisfeito com o Oswaldo, obrigada por ter me indicado. E ali também foi tão gostoso de ouvir, sabe? Então, a gente vê que a gente trabalha com as pessoas certas, isso não tem preço, é muito legal, porque nos deixa tranquilos ver essa satisfação no cliente. Então, quando a gente pode estar junto nas obras, eu estou sempre tranquila, queria te dizer isso. Faço votos que a gente esteja muito juntos aí. Amém, tomara. E acho que é isso, queria aproveitar o espaço para deixar o agradecimento a toda a minha equipe que luta comigo todo dia para que a gente possa ser cada vez melhor, cada vez maior. A minha família que me dá muito apoio, os meus pais, meu marido, que sabem ali da luta do dia a dia, né? Porque fora de casa a gente tenta estar sempre sorrindo, mas dentro e ali no nosso íntimo, às vezes a gente se permite cair e sempre são essas pessoas que estão ali me ajudando, meus pais, meu marido, minha irmã. E agradecer a todos os clientes que confiam no meu trabalho, me dão oportunidade, eles me ajudam a viver um sonho. E por isso que eu me dedico tanto para poder fazer o melhor pelo sonho deles. Então, acho que é isso. Que lindo. Obrigado. Obrigada, amigo. Um beijo, muito viu? obrigada. Obrigado. Parabéns pelo podcast. Obrigado. Gente, até mais. Até tchau, mais. tchau.